bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando com um assunto que talvez você ache muito interessante, porque nós vamos falar da Era do Delírio. Veja bem, Era do Delírio. O que nós vamos estudar na Era do Delírio? Olha, a gente vai fazer uma investigação sobre a perda da criticidade no mundo, este mundo nosso hiperconectado. E o que seria então a Era do Delírio? A Era do Delírio seria um período em que crenças triviais ganham verniz de verdade. Critérios evaporam e a vida afetiva, a vida do consumo, a vida da exposição pública se reconfigura em ambientes digitais onde você percebe um reforço rápido nas suas ações. E essas suas ações, elas são sempre controladas. É onde você muitas vezes não tem a criticidade. Bom, antes de começar propriamente o nosso estudo, nosso estudo superficial, nossa pesquisa pequena aqui, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo e também compartilhar para que mais pessoas possam passar pela oportunidade de fazer um comentário razoável, entender do assunto, participar de alguma forma dessa nossa proposta aqui de cultura e ao mesmo tempo engajar comigo aqui para que o meu canal tenha a finalidade dele posta, que é a de traduzir cultura de alguma forma, que eu consiga atingir outras pessoas e que dessas mais outras e formar um engajamento legal aqui. Então, e assine o nosso canal. Se você for novo por aqui, assine o nosso canal, que o nosso canal é um canal de cultura, um canal de estudos, de pesquisas, de trabalhos com ciência, com arte, com filosofia, com autores, com livros, sempre querendo ilustrar. Bom, vamos começar então, propriamente dito, o nosso texto aqui, onde eu vou fazer alguns comentários fora do texto, exemplificando ou comentando. Os meus comentários obviamente não fazem parte da pesquisa, são comentários meus, mas você pode ou não levá-los em consideração. O que eu pesquisei aqui estão no formato de citar autores, né? Alguns autores eu não citei porque são muitos falando a mesma coisa, mas alguns são que chamam mais atenção, tem trabalhos específicos, tem livros publicados, então a gente cita para fazer, vamos dizer assim, uma certa honrar, né, o trabalho das pessoas que no final das contas a gente se baseou. Bom, vamos lá. Vivemos em uma época paradoxal. Nunca a humanidade teve acesso a tanta informação, a tantas ferramentas de verificação, a tanto conhecimento acumulado. No entanto, parece coexistir com essa realidade um delírio, que eu diria um delírio coletivo, porque muitos são os partícipes, né? Ou quase isso. Um período marcado pela suspensão generalizada do pensamento crítico, que é o que se observa mesmo de pessoas às vezes capacitadas para fazê-lo, desavisadamente se perdem na onda, se perdem no fluxo. E às vezes não são críticas em relação a coisas que, se você falar com elas em outra oportunidade, onde elas têm o tempo de pensar, elas vão fazer vão se embasar mais criticamente em relação àquilo que está exposto ali. Algumas outras pessoas já acordaram para isso e começam a andar na internet em lugares onde ela sabe, na web de uma maneira geral, né? Tanto na IA, quanto nas redes, quanto nas plataformas, quanto nas redes sociais, ela já começa a andar com o seu senso crítico ligado, não repassam coisas, não dão clique em coisas que não vale a pena, não aceitam qualquer assunto como sendo assunto da hora, da moda, e que não tem algum aprofundamento, e quando não deixam comentários críticos para chamar a atenção de outras pessoas. Muito bem, mas isso não tem sido o tradicional. A gente realmente está vivendo em uma espécie de delírio. Fala-se de coisas inimagináveis, e às vezes pessoas importantes no sentido de bastante conteúdo, se perdem às vezes em comentários fora da área dele, acreditando, aceitando ou passando para frente, ou às vezes não criticando de uma maneira veemente coisas que não são razoáveis. Então é uma era onde o absurdo prolifera, né? E em alguns casos ele é abraçado com fervor. Nós vamos ter oportunidade de dizer aqui que as ideias erradas, as fake news,
as mentiras, os engodos, eles transitam muito mais rapidamente na internet do que as coisas mais sérias, as coisas reais, as coisas embasadas. Você tem que fazer uma verdadeira pescaria na internet para você ter comentários adequados sobre eventos, sobre fatos, sobre acontecimentos. Se você tem que fazer uma pescaria, porque a maior parte das vezes você acha comentários, às vezes pessoas que têm uma certa importância, estão dentro de um instituto e tudo, mas se deixam vencer por aquela questão de colocar um título mais sensacional, de colocar uma veemência em determinados conceitos dentro das suas exposições, que não corresponde exatamente à verdade. E infelizmente essa é uma instrução da internet, ou seja, faça o seu vídeo aparecer para dar engajamento e tal. Eu não gosto disso, eu gosto que as pessoas venham até mim por acreditarem no trabalho que eu estou fazendo sem grandes empolgações. Assim como quando você passa num lugar e vê um livro bom, você pega, dá uma lida, vê se é oportuna a leitura daquilo, se aquilo ali é uma bobagem, se você está perdendo tempo, ou se aquilo ali tem a ver com você, se aquilo te explica, se aquilo te acrescenta. Eu gostaria de ser esse tipo de publicação, em que você percebe que eu estou falando de algo com uma certa naturalidade, com alguma competência, mas principalmente com alguma seriedade. Mesmo em assuntos que sejam filosóficos, que sejam discutíveis, mas que tenham a minha opinião, mas que ao mesmo tempo apareçam opiniões de pessoas mais fundamentadas. Então, essa era tem sido a era de que as pessoas acreditam em qualquer bobagem, a era que elas consomem sem critério, relacionam-se de forma líquida e fugaz, né? Expõem suas vidas a riscos desnecessários porque se devassam, tudo sob o véu sedutor da chamada conectividade. Nós somos a chamada sociedade da conectividade, uma hiperconectividade que realmente não está conectando coisas factuais necessariamente. É claro que é uma grande benesse. Você hoje transita suas ideias pelo mundo, mas que ideias e de que forma? Vivemos então na era dos factoides. Um caso emblemático do factoide, uma coisa que aconteceu esses dias aí, nós estamos hoje no dia 26 de agosto de 2025, o caso, quem estiver vendo isso aqui mais futuramente, vai lembrar que teve a história do moranguinho do amor, né? E é ilustrativo, por quê? O fato viralizou nas redes sociais agora em agosto, um exemplo de factoide ou tendência de consumo, uma publicação que pode ser impulsionada por fatores como, ela pode ser autoimpulsionada ou impulsionada por terceiros, por fatores como nostalgia, viralização orgânica através de vídeos e desafios, ou daquela que a gente chama de FOMO, né, que é o medo de ficar por fora dos acontecimentos. O consumo do tal morango do amor, por exemplo, ele ilustra muito bem o efeito manada, né? Onde a percepção de que se todo mundo está fazendo, todo mundo está ligado ali, deve ser bom, eu vou estar ligado também. E isso suprime o senso crítico, porque na realidade quem bolou aquilo ali queria vender morango, né? Morango do amor, por algum motivo, alguma marca, não se sabe o que. Desculpa. O caso do morango do amor, então, pode ser visto como um demonstrativo da era do delírio coletivo, porque ele exibe comportamentos de efeito de manada, validação social, influência digital, onde as pessoas seguem tendências sem questionar, buscam fazer parte de algo popular, demonstram uma fragilidade emocional que as torna mais suscetíveis a modas passageiras e ao desejo de pertencer a grupos. Bom, então isso aí foi um evento, uma coisa ilustrativa. Vamos começar aqui o texto mais organicamente. Um dos textos que eu estou trabalhando com 2 textos aqui, tá? Não vai ficar muito nítido a diferença entre um e outro, porque são autores diferentes falando sobre o mesmo assunto, baseado em outros enfoques. Isso não faz muita diferença. Eu vou fazer uma sequência mais ou menos linear aqui, senão a gente fica explicando muito, falando pouco. Vamos, um nome para nosso mal-estar. Esse nome será o delírio. Vamos chamar de forma ilustrativa Era do Delírio. A convergência de 3 dinâmicas. Letra A, hiperabundância de informação, a chamada infodemia, epidemia de informação, né? Letra B, arquiteturas de plataforma desenhadas para maximizar a atenção de todos. E letra C, vieses cognitivos que nos tornam susceptíveis a bobagens sedutoras.
A OMS cunhou a palavra infodelia para descrever o excesso de informação de qualidade desigual que confunde, estimula o risco e corrói confiança nas instituições, um padrão cristalizado desde a Covid. E já que cunhamos o termo da modernidade, agora nós vamos fazer as aproximações com a realidade ou onde tudo é possível. Então, o ecossistema do delírio, que é onde tudo é possível. Ecossistema do delírio, onde tudo é possível. Os exemplos são cotidianos e dolorosamente familiares. Desinformação como moeda. Primeiro item. Teorias da conspiração sobre terra plana, ou vacinas que implantam chips circulam com a mesma velocidade e credibilidade, às vezes maior, que artigos científicos revisados por pares em vários institutos e instituições de renome. Notícias esdrúxulas criadas por fake farms. Fake farms são aquelas operações que empregam pessoas mal pagas para gerar tráfego falso e engajamento, tá? Então, notícias esdrúxulas criadas por fake farms ou por indivíduos isolados que viralizam e moldam opiniões políticas e comportamentos de saúde pública, e muitas vezes robôs. Consumo impulsivo e duvidoso. A internet transformou-se no grande bazar global. Produtos milagrosos para emagrecimento, cursos de enriquecimento rápido, influencers vendendo sonhos inalcançáveis e uma infinidade de itens sem qualquer garantia de qualidade são consumidos por uma legião de pessoas que não se dedicam, ou melhor, não dedicam 5 minutos à pesquisa para saber se aquilo ali tem alguma efetividade, sobre a idoneidade do vendedor ou sobre a eficácia daquilo que estão comprando. Compram-se porcarias, coisas vagabundas que chegam quebradas em nossa casa, elegires que não existem, como existia antigamente nas feiras, elegia pomada para não sei o quê, e elegir para não sei o quê. Isso está dentro da internet, tudo bonitinho, bem desenhado, né? Bem falado, pessoas que são vestidas de médico ou de especialistas em áreas, dentro de institutos, pseudo-institutos, formados ali na mentira da internet, com uma gravata, ou às vezes com jaleco, ou às vezes com uma vestimenta assim, ou com uma cara bem maquiada, para mentir para você, emprestando ali algum tipo de autoridade que você vê, mas que a pessoa não tem, que você não verifica se ela tem. Ou mesmo, atualmente, a gente poderia dizer até se ela existe. Relacionamentos descartáveis também, né? Laços afetivos são iniciados, intensificados, dissolvidos através das telas. O fenômeno do ghosting, né? Onde eu já fiz inclusive um vídeo sobre isso, onde alguém simplesmente desaparece sem qualquer explicação, tornando-se aquilo que eles chamam de fantoma, né? Fantoma é um objeto físico usado para controle de qualidade e calibração em certas técnicas de imagem, por exemplo, imagens médicas. Então, tornando-se um fantoma digital, tornando-se uma prática comum. As interações são mediadas por uma curadoria de imagens e textos, criando versões idealizadas e frequentemente fraudulentas de si próprio. A mentira torna-se um lubrificante social. Exposição a risco, a ânsia por validação através de likes e visualizações leva à devassa da vida privada, desde aquilo que é chamado aí vulgarmente challenges, que são desafios, né? Challenges perigosos nas redes sociais, até exposição de detalhes íntimos da rotina para milhares de estranhos. Os indivíduos correm riscos reais, riscos físicos, riscos financeiros e até emocionais, por falso senso de reconhecimento e pertencimento. Motores neuropsicológicos, porque clicar dá prazer, né? Você dá o like, dá prazer. E redes e apps que exploram reforço intermitente e recompensas sociais, que são curtidas e notificações recebidas dessas curtidas ou de comentários. Um esquema dopaminérgico. O dopaminérgico é aquele esquema onde os neurônios que produzem e liberam dopamina estão agindo, né? Então, o esquema dopaminérgico clássico, que aumenta a busca compulsiva por estímulos variáveis. Pesquisas recentes detalham com variedade e frequência de recompensas que elevam o potencial aditivo de reforçadores não químicos, né? Em mídias sociais, motivação por recompensa social prediz então o uso problemático desses esquemas.
Os reforçadores não químicos são exatamente as consequências que aumentam a probabilidade de um comportamento se repetir sem envolver a ingestão de substância. Então, quer dizer, são reforçadores não químicos, não é aquilo que você toma para ficar doidão e aderir àquilo. O reforçador, ele é de comportamental, né? São trabalhos, potencial aditivo de um trabalho de reforço por estímulo da dopamina. Vamos a uma explicação sumária dentro da psicologia analítica aqui, que eu optei aqui para a gente poder seguir o texto. Na psicologia cognitiva, a gente tem o sistema 1, que é o modo de pensar rápido, automático e intuitivo. E tem um sistema 2. O sistema 2 ele é lento, deliberativo e ele é mais consciente, ou seja, ele te leva a uma maior criticidade, uma capacidade de absorver o texto em partes, quando ele tem um sentido para você e quando você é capaz de lê-lo fazendo uma pesquisa em si mesmo, no seu conhecimento, ou por internet, ou por livro, seja lá o que for, da validade daquilo que está escrito ali, ou dito ali, numa palestra, num livro, na TV, num filme. Então, o sistema 1 ele é rápido, ele é automático, ele é intuitivo, ele não te deu tempo de pensar. O 2 não, ele é lento, ele constrói uma história, ele faz uma observação mais rica, ele faz com que você delibere acreditar, não acreditar, complementar, não complementar, recusar, se for o caso, porque ele é eminentemente consciente, e consciência é tempo, né? O sistema 1 lida com julgamentos e decisões no dia a dia com pouco esforço. Gosto disso, não gosto daquilo, vejo isso, não vejo aquilo, utilizando padrões e experiências imediatas, ou mesmo que seja do passado, mas que são alçadas, resolvem um problema ali na hora, porque aquele problema não é tão profundo e não é tão decisivo. Agora, o sistema 2 ele é acionado para atividades mais complexas, que exigem atenção, exigem esforço mental, exigem análise, como por exemplo cálculos difíceis ou análise de informações mais profundas, e é fundamental para a resolução de problemas bem complexos, problemas mais extensos. Bom, então dito isso, vamos ao número 3 aqui. Psicologia da credulidade, quando o sistema 1, aquele rápido, domina. A psicologia cognitiva mostra que sob pressa e saturação, pensamos com o sistema 1, rápido, intuitivo e emocional, deixando o 2, lento e analítico, de lado. Isso nos torna vulneráveis a heurísticas e vieses, que são disponibilidades, ancoragens, confirmação, que turvam o nosso juízo. Uma base teórica canônica que Kahneman e Tversky escreveram sobre, né? Descreveram. Só para sintonizar, o Kahneman e o Tversky foram psicólogos colaborativos que revolucionaram a economia comportamental ao estudar os vieses cognitivos que afetam a tomada de decisões humanas. Em paralelo, dois achados ajudam a entender essa crença em bobagens. O efeito Dunning-Kruger. Ele é um viés cognitivo em que as pessoas com baixa competência numa determinada área superestimam o seu próprio conhecimento, enquanto pessoas altamente competentes tendem a subestimar a sua habilidade, presumindo que as tarefas são igualmente fáceis para os outros. Esse efeito Dunning-Kruger traduz a incompetência como ela anda com a superconfiança. Esse aqui é a forma clássica de você dizer que os idiotas, os imbecis e os idiotas, não querendo xingar ninguém, mas aqueles que são tradicionalmente truculentos, idiotas, imbecis, têm raciocínios rasos e são altamente confiantes. Eu costumo dizer que eles enxergam alguns centímetros e ficam discutindo com você que enxerga 1 quilômetro. E fica falando assim, você não está vendo que é apenas isso? Quando você está vendo que é isso e mais 1 quilômetro à frente. Essa superconfiança torna o incompetente corajoso, prepotente, né? E ele estica o queixo assim como se ele fosse o maior sábio. E ele tem orgulho daquela ignorância dele, que ele não sabe que é ignorância, porque ele acha que a vida, as coisas se resumem àquelas 2, 3 bobagens que ele consegue pensar. Esse é o efeito Dunning-Kruger. Agora, o efeito Dunning-Kruger, ele também pode ser daquela pessoa que está vendo mais coisas, mas ninguém está vendo, e ele desconfia da própria habilidade, né? Então, receptividade e pseudoprofundidade, que eles chamam de bullshit receptivity,
receptive. Pessoas que acham-se profundas, com frases aleatórias, também julgam fake news mais apropriadas, mais pontuais, e distingue o pior entre o verdadeiro e falso. Sempre distingue o pior como entre o verdadeiro e falso, eles vão pelo pior. Bom, agora mudando, a fábrica do viral. Como que a desinformação se espalha? O estudo clássico de Vazougi, Roy e Aral, publicado na revista Science, gente, eu não sei se é assim que lê o nome do cara aqui, Vazougi, Roy e Aral, são 3 autores, publicados na revista Science, que inclusive foi republicado aqui pelo G1, né, aqui do Brasil. Ele mostrou que notícias falsas, é um estudo longo, eu não retraduzi ele aqui, eu apenas coloquei um pequeno pedaço aqui do que eu peguei no G1. Mas então esse estudo clássico de Vazougi, Roy e Aral, publicado na revista Science, é um trabalho, né, mostrou que notícias falsas se espalham mais rapidamente e vão mais longe do que as verdadeiras, e que humanos, mais até do que os robôs ou dos bots, né, explicam esse efeito. A novidade é a carga emocional e impulsiona o compartilhamento. Então, não é bem um robô que está ali trabalhando, não. É uma pessoa robotizada. Ou, em outras palavras, a carga emocional dela deixa ela na compulsão de passar aquilo para frente. E o mais interessante é que ela passa para frente as bobagens e não as coisas corretas. Então a fake news caminha muito mais, a mentira caminha muito mais que a verdade. Talvez porque a verdade seja muito argumentativa. A verdade seja muito argumentativa. E a bobagem seja uma coisa assim, fácil de assimilar, que atinge mais pessoas. E as pessoas se enchem de coragem para poder passar aquilo para frente. É uma hipótese minha. Esse estudo ele foi publicado no G1, ele está falando assim, estudo publicado na quinta-feira na prestigiada revista Science de Vazougi, Roy e Aral. Mostra que rumores falsos viajam muito mais rápido, muito mais longe, com mais compartilhamentos por pessoas do que por robôs, e alcança um maior número de pessoas do que raciocínios corretos e verdadeiros. Mudando. Arquiteturas do capitalismo de vigilância. Nós já fizemos artigos sobre isso. Fizemos vídeo aqui sobre isso. Do ponto de vista crítico, a era do delírio, como nós cunhamos aqui, se ancora no capitalismo de vigilância. Plataformas extraem excedente comportamental para previsão e influência de condutas, convertendo nossa atenção e intimidade em ativos. Nós, inclusive, nesse artigo que nós falamos aqui, nós nos baseamos nos estudos de Shoshana Zuboff, que é uma mulher, né? Uma psicóloga social, filósofa e pesquisadora. Ela descreve isso como o ataque à autonomia e à reengenharia do nosso livre-arbítrio pelo design que o algoritmo é capaz de fazer, porque ele vai te conduzindo e te coloca numa bolha. Isso eu deixo bem descrito lá nesse vídeo Capitalismo de Vigilância. E lá também a gente cita o Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano radicado na Alemanha, e ele aponta a ideologia da transparência total, um mito que naturaliza a exposição contínua e dissolve barreiras entre o público e o privado, onde a autoexibição vira uma norma e a vigilância então se esteticiza, né? Ou seja, ganha uma estética, um design, e você está completamente deitado ali, né? Dentro desse design, que acaba por constituir uma bolha. Sociologia das redes, a mobilização frágil e a intimidade líquida. A Zeynep Tufekci, que é uma socióloga turco-americana, então não sei se eu falei o nome certo, mostrou que mídias em rede baixam o custo de mobilizar grandes protestos, mas criam movimentos organizacionalmente frágeis, susceptíveis a contragolpes e cooptação, ou seja, potência de visibilidade sem musculatura de coordenação, um padrão de força sem preparo, típico do nosso tempo. Uma coisa que não é construída, mas que viaja com uma força impressionante. Então, mobilizar grandes protestos, mas criam movimentos organizacionalmente frágeis. Eles não têm o conteúdo que pretendem e as pessoas se engajam ali. É interessante, pessoas às vezes que não estavam nem pensando naquilo, engajam naquele movimento ali sem criticidade. E ela mostrou que as redes baixam esse custo. Na esfera micro, uma outra socióloga estadunidense aqui chamada
que inclusive ela faz trabalho sobre mídias sociais, ela chama Dana Boyd. Ela analisou por que jovens compartilham demais busca por espaço público próprio, capital social que eles pretendem para si, performance de uma identidade que eles pretendem estar colocando ali como sendo eles, e como a privacidade vira um jogo de gato e rato com plataformas e seus pares, porque eles estão ali te disputando. Expostos, impulsivos e vulneráveis. Exemplo do cotidiano, é um outro item. Compras duvidosas pela internet. Em 2024, consumidores dos Estados Unidos reportaram 2,5 bilhões de dólares em perdas por fraude, alta de 25% em um ano em relação ao ano anterior. Golpes iniciados online superaram 3 bilhões de dólares e impostores cresceram forte já em 2025, afetando idosos. Uma quantidade grande, não apenas aqui no Brasil. Porque o golpe que foi montado aqui no Brasil foi similarmente montado em outros lugares, com a mesma ideia. No Brasil, relatórios recentes indicam a alta em tentativas de fraude no e-commerce e consultas do Procon SP sobre IA em compras, ou seja, inteligência artificial em compras, diante de queixas de engano e manipulação. Muitas pessoas compram coisas que chegam na sua casa, as pessoas falam assim: onde é que eu estava com a cabeça que eu comprei isso? O que é isso? Por que eu não verifiquei? Eu sou meio avesso a essas coisas. Relacionamentos ghosting, nós já falamos, já fiz vídeo sobre isso. A dissolução unilateral e silenciosa de vínculos, né? Tornou-se padrão relacional nas plataformas. Inclusive, a forma como as pessoas se relacionam nas plataformas evita inclusive os contatos que acabam por serem contatos sexuais. E os contatos sexuais, eles passam a ser contatos virtuais. Sexo virtual. E o que rola? As pessoas estão se relacionando menos, né? E isso inclusive é um indicativo de por que muitas pessoas namoram pela internet e até se tornam parceiros dentro da internet numa vida a dois, que resolvem coisas em comum, mas pela internet. Então elas não se relacionam, elas não vão ter filhos, né? Um dos motivos do decréscimo da população, além das entregas à virtualidade, a entrega a trabalhos, a superação de metas dentro dos empregos, ou de alta performance, essas coisas. Bom, então, estudos recentes mostram efeitos emocionais e discutem definições e mecanismos com relação a esses abandonos repentinos em que as pessoas ficam perdidas. E mesmo as pessoas que ficam perdidas nesses abandonos acabam abandonando outros da mesma forma, porque a coisa ficou assim muito sem valor, sem realidade. Então, exibição de risco, a normalização da autoexposição contínua, ou seja, eu não tenho nada a esconder, como se não fosse perigoso se mostrar, né? Cria um superávit de dados para fraudes, dados para extorsão, dados para vigilância e a condução para você ficar em bolhas, onde você se afirma, se acha superior, se acha lindo, maravilhoso ou linda, maravilhosa, e está ali exposto para alguém te levar no bico. Exatamente o que o Zuboff e o Han criticam. Saúde mental e infância reorganizada. Olha bem, saúde mental. A literatura recente associa infância mediada por tela a pioras em bem-estar, pioras em sono e indicadores de sofrimento psíquico em adolescentes. Olha bem, existem casos em que as pessoas estão ligadas em telas. Na China, por exemplo, parece que existe uma conduta. Você vai estar ligado em tela desde a sua tenra infância, mas você vai ser conduzido para não ficar no excesso e para não se desligar e nem ficar pulando de um lado para outro. E a IA também, você vai aprender a trabalhar com a IA para que você não se deixe enganar e tenha a capacidade de verificar aquilo que está sendo trazido para você pela IA, porque a IA ela é um regime de formação de textos estocástica. Para fazer sentido aquilo ali, os apontadores da IA vão em vários lugares e criam frases. E muitas vezes, como ela busca é feita dentro da web, ela pode montar uma frase que faça sentido e que seja altamente enganosa a respeito de um assunto, e isso não envolve intenção. Isso é estatística, estocagem. Bom, Jonathan Haidt
resume um corpo de evidências e fala em uma grande reconfiguração da infância. Se isso for deixado do jeito que está acontecendo aí no dia a dia, realmente o debate é vivo, mas há sinal de alerta suficientemente robusto para políticas de contenção e higiene digital para jovens, que é que de repente alguns países lá do Oriente estão tentando fazer. Você precisa da tela, tudo bem. É uma benesse, tudo bem. Mas como que você vai fazer isso? Nós vamos te orientar para que você não faça besteira e levar isso para a vida adulta, né? A grande reconfiguração da infância de Jonathan Haidt, que é um livro, refere-se à mudança drástica da infância iniciada em 2010, onde a infância baseada no brincar foi substituída pela infância baseada no celular, na tela, resultando numa geração ansiosa. Ele tem inclusive um livro chamado Geração Ansiosa. O psicólogo alerta que o uso de smartphones e redes sociais levou a uma epidemia de problemas de saúde mental em jovens, devido à privação de sono, atenção fragmentada e vício, aquela que não constrói história, aquela que mantém toda hora você ligado à plataforma para você ter o reforço dos likes que você precisa para se sentir melhor, afetando o desenvolvimento humano em comunidades virtuais em vez de existir um mundo real. Por que acreditamos em qualquer bobagem? Uma síntese teórica. Primeiro, pressão do tempo e overload, que é sobrecarga. É aí que o sistema 1 dos vieses está decidindo. Arquiteturas de incentivo, recompensa variável, métrica de vaidade, busca compulsiva de novidade e validação. Quando você dá uma dedada na tela, você está procurando outro estímulo. Ecologia informacional hostil, infodemia mais a viralidade do falso, que sempre prevalece. Crença difusa e tribalização. Você crê em coisas que não fazem sentido se colocadas uma ao lado da outra, mas você está dentro de uma tribo que tem a mesma atitude que você. Então você tem aquilo que é chamado de pertencimento, né? Então você pertence a um ecossistema informacional hostil, onde você tem a viralidade do falso, mas para você é crença absoluta. Antídotos práticos, será que existem? Vamos ver. Baseados em evidências. Atritar o impulso, desacelerar a decisão online. Por exemplo, esperar 24 horas para fazer uma compra. Checar fontes, evitar o clique sobre emoção. Isso reativa o sistema 2, que é o lento, que é o que te dota de criticidade. Reduz vieses cognitivos aleatórios, né? O viés cognitivo é exatamente aquele vício de caminho automático, né? Que pode te levar até a loucura. Aplicação de teses de Kahneman, né? Ou seja, não acreditar que você está com a verdade ou que aquilo ali está com a verdade a toda a prova. Desconfiar da sua habilidade naquele momento ali. Dar tempo. Higiene informacional. Listas de verificação de manchetes wall. Essas manchetes wall, elas se referem a títulos de notícias que são extraordinariamente surpreendentes. Observem que você é aconselhado a fazer nas redes, nas plataformas, títulos que chamem a atenção, mesmo que não sejam verdadeiros. Saiba tudo sobre massa de obra. Aí chega lá, o cara te dá duas, três dicas, amanhã ele vai ter que falar a mesma coisa para te chamar a atenção. Essas são as manchetes wall. Elas são impactantes, elas são impressionantes. Elas podem causar uma reação de uau, descobri a pólvora aqui, devido à força, né, originalidade e o conteúdo chocante. Porém, higiene informacional. Listas de verificação para essas manchetes wall. Buscar a fonte primária e ver se há consenso independente. Lembrar que a novidade não é sinônimo de verdade. Veja bem, digamos que você tenha uma pessoa que você não goste dela. Um político, por exemplo, um artista, alguém aí de renome, muito conhecido, que você acha um idiota, bobão. Tá, você acha. Ele pode até não ser, mas você acha. Aí alguém fala que ele fez um ato com não sei o que aquilo ali vai levá-lo para a cadeia, que aquilo ali vai expor a vida dele, que ele teve um relacionamento caótico com não sei quem. Se você parar 5 minutos para pensar, você pode chegar à conclusão que, embora aquele cara seja aquele idiota, ou possa ser aquele idiota que você imagina, mas que não tinha condição dele ter feito aquilo por algum motivo.
se você parar para pensar. Então, o fato de você não gostar de uma coisa não significa que aquela coisa possa acontecer do jeito que você teme. O fato de você achar que o seu vizinho tem cara de bandido não significa que foi ele que assaltou o supermercado no final da rua. Certo? Então, quer dizer, a gente tem que ter tempo de pensamento, né? Porque quando você não gosta de uma pessoa e aparece uma coisa bombástica assim, e alguém acusa essa pessoa, isso funciona como manchete UOL. Você fala assim, eu sabia. Entendeu? Quer dizer, você já como é que chama? Jogou aquele cara no cadafalso, você já jogou ele na cadeia, né? Determinou o júri dele, né? Culpado, né? E não é por aí, a gente tem que pensar, eu não gosto disso, né? Eu não gostei da cara daquele restaurante, aí eu comi um negócio lá, passei um mal do cacete. Foi aquilo que eu comi no restaurante. Pode até ter sido, se arriscou se você não gostou do aspecto e foi lá comer, mas será que foi? Será que você não está com um outro problema? Tudo, gente, tem que ser pensado, né? Quer dizer, estou falando isso para pessoas inteligentes, mas nós próprios caímos nessa esparrela. É bom a gente saber falar e ler sobre isso, para saber que existem pessoas que estão estudando essas coisas e que a gente pode passar para frente. Por isso que eu peço para você compartilhar, comentar, passar para frente. Dizer, olha, está acontecendo isso, não necessariamente com você, mas está acontecendo. Às vezes você pode ser, desavisadamente, num dia qualquer, sofrer influência de uma idiotia dessa e não dá tempo de se perceber, né? Então, educação para risco, é o Risk Literacy, que eles querem chamar de alfabetização em risco. Entender probabilidades, né? Amostras, taxa básica de probabilidade, competência definida por Gerd Girenzer, que é um psicólogo alemão, para decisões de saúde, finanças e consumo. A coisa que mais acontece, principalmente com pessoas da minha idade. Isso, a indústria não quer que você saiba, mas isso aqui desincha a sua próstata, bobagem. Eu canso de mandar esse troço para mim, não vou ler. Se eu quiser saber alguma coisa que realmente vai resolver algum problema, se eu tiver, ou se eu tenho, eu vou nos canais, eu vou procurar os institutos, os médicos, os profissionais que entendem daquilo. Eu não vou ficar atrás de notícia idiota, né? E tem gente que fala assim, não, usei isso aí, no dia seguinte estava ótimo, não estava nada. Ele conseguiu mentir para ele próprio. Tá certo? Então, educação para o risco. Entender probabilidades, amostras, a taxa básica de possibilidade daquilo. É uma competência que você tem que se dotar, defendida aí pelo Gerd Girenzer. Higiene de recompensas, desligar as notificações sociais. Esse negócio de toda hora, Instagram, alguém falou alguma coisa, alguém instalou alguma coisa no Twitter, alguém falou alguma coisa de você no Facebook, alguém falou de você lá no Reddit, fulano de tal, e tem vários aí, eu não vou lembrar o nome de todos. Toda hora, se você deixar, você tem notificação o tempo todo se você participa em todos eles. Ou se vocês têm uma matrícula lá e não faz post, mas recebe post de terceiros. O tal de Threads, por exemplo, que eu não sei para que aquela bobagem existe. E o tal de X, que nunca me foi aprazível. Montaram outro aí que também nunca me foi aprazível. O próprio Telegram não acho tanta graça. Para mim, e eu passei por todos, tá? Entrei em todos, sou matriculado em basicamente todos, inclusive aqueles que trazem notícias estrangeiras em outras línguas, e blá. Cheguei à conclusão que aquilo ali é perda de tempo. Porque você não tem tempo do dia para deglutir aquilo tudo e fica ali fazendo papel de idiota, aceitando uma opção de coisa que você tem que checar, você fica só checando notícia. Você está trabalhando? É melhor você se concentrar naquilo que você precisa e ler uma coisa ou outra fora da sua área. Senão você fica doido. Higiene de recompensa, desligar notificações sociais, remover contagens públicas, praticar janelas de uso deliberado. Ou seja, eu vou ficar 4 horas sem mexer com nada disso. Vou passear na rua, vou andar, vou conversar com os outros, eu faço isso. De manhã eu saio de casa, tal, de vez em quando eu olho o celular para ver se alguém da minha família me trouxe alguma notícia. Fora disso tem lá. Mandaram um vídeo para ser disso, eu não olho. Não olho, é 4 horas, 5 horas ali que eu estou de bobeira trabalhando com outra coisa. Vem para casa, dá uma checada. A maior parte das coisas que estão ali não me interessam. Algumas são informações que eu não vi, que aconteceram nesse interregno, eu vou lá, respondo prontamente para não ficar desatualizado das pessoas que eu tenho contato, ou contato profissional. Fora disso, só vou olhar se ver que é alguma coisa importante. Por quê?
higiene, de recompensa, né? Isso reduz o reforço intermitente, a inferência com base em evidências de recompensa social variável. Bom, proteções coletivas, reforçar direitos do consumidor e desenho regulatório, ou seja, transparência de anúncios, verificação de golpes, a verificação dos próprios conteúdos que você buscar na IA ou que mandarem para você, o próprio conteúdo do e-commerce, porque lá tem de tudo, tem porcaria também, como tem numa feira qualquer no meio da rua, em qualquer lugar do mundo, auditorias de recomendação, idade mínima com verificação robusta, né? Você verificar se a pessoa tem a credencial para dizer aquilo, se existe aquele doutor fulano de tal, se ele tem um CRM, se aquele cara que está ensinando lá uma técnica lá, se aquela técnica existe, se você pode mexer com aquele material daquela forma, se aquilo não é tóxico. Poxa vida, né? Porque você recebe muita informação. Sinais recentes mostram o crescimento de golpes e reação a golpes, ou seja, proteções coletivas. Você percebeu um golpe ou veio que alguém sofreu, coloca aquilo ali como notícia, já que está tudo na rede, né? Cuidado relacional, nomear e combinar regras para término de relações, ou seja, evitar o ghosting. Olha, a gente está conversando aqui, tal, mas não está valendo, não está legal, pá, tal, eu não vou ficar mais por aqui. Às vezes tinha uma pessoa que tinha trabalhado comigo e que ela sempre conversava comigo pelo Instagram. Eu gostava dela, achava ela uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito inteligente, tudo. Mas acontece que ela me envolvia lá às vezes com os problemas dela ou me fazia perguntas e a gente ficava toda a vida conversando. E aquilo ali me dava um certo incômodo porque eu perdia tempo de trabalho, eu não queria incomodá-la. Até que um dia pessoalmente eu virei para ela e falei: olha, eu não tenho paciência de ficar conversando pelos messengers e pelos WhatsApp, eu sou uma pessoa muito inquieta. Mesmo na rua, quando alguém fica muito tempo conversando comigo, ou mesmo quando eu próprio estou falando pra caramba, eu fico inquieto. Então, eu quero ventilar a cabeça para outros lados, não quero ficar preso à plataforma, à internet, a pessoas e tudo, eu quero dar umas viajadas, assim, minha cabeça precisa de viagem. Aí ela falou: tudo bem, desculpa. Eu falei: não sabe, desculpa, porque eu também incentivo tudo, mas a verdade é essa tal. Foi uma coisa simpática da parte dela, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas então é isso. Cuidados relacionais, nomear, combinar regras para término de relações e tal. A era do delírio, ela não é um acidente. Ela é um produto previsível de cérebros com atalhos cognitivos imensos em máquinas de atenção e economias de dados. Hoje em dia existe a economia de reter dados para uso posterior, que é altamente lucrativo. O caminho de volta não será um moralismo, não será a nostalgia do que antigamente era muito melhor, mas será assim a alfabetização cognitiva dessas mídias. Designs menos predatórios. A gente ir pelos designs que sejam menos predatórios. Desconfiar da superabundância e do maravilhamento que você pode sentir, né? Políticas públicas de esclarecimento que proteja aquele que seja vulnerável, micro hábitos que devolvam tempo de pensamento, ou seja, aqueles hábitos em que você para, agora eu vou ali tomar um suco, vou dar uma viajada até a porta, não tem nada para fazer, vou dar um passeio num lugar que tenha árvore, se for o caso. Entre o impulso e o clique cabe uma respiração crítica, é onde mora a sanidade. Agora nós vamos olhar o segundo texto, que são outras análises, no caso aqui, de outros autores. A explicação para essa epidemia do delírio, ela não é única, ela tem vários fatores, várias faces, ela é interdisciplinar, com certeza. Diversos campos de conhecimento vão oferecer insights aí para a gente avaliar. A neurociência do clickbait, que são a isca de cliques, isso é uma ciência, tá? E quem estudou isso aí fez um estudo também de neurociência. E ele sabe o que gera recompensa, que é a recompensa imediata da isca de cliques pelas quais você passa, é o seu atrativo, é o que você busca sem que você saiba. O neurocientista Dr. Fabiano de Abreu, que frequentemente aborda como as redes sociais exploram a arquitetura de nosso cérebro, porque
As redes sociais não fazem isso sem ter noção de neurociência. Ela explica que notícias bombásticas e conteúdos esdrúxulos ativam nossa amígdala cerebral, que é uma região no cérebro associada a emoções, é a resposta de luta ou de fuga, inibindo o córtex pré-frontal, que é responsável pelo pensamento crítico racional. Então, olha bem, a notícia bombástica, ela te dá um soco, né? E ela ativa a nossa amígdala, que é a da resposta rápida, onde o sistema 1 está trabalhando e o 2 fica para segundo plano. E você não chega ao tempo do pensamento crítico e racional. Ou até emotivo, porque aquilo às vezes a emoção decide muita coisa. Além disso, a dinâmica de likes e compartilhamento libera a chamada dopamina, que nós já falamos, que é o neuroretransmissor da recompensa. Cria então um ciclo de vício em validação instantânea que suplanta a busca por verdade ou qualidade, ou seja, suplanta a capacidade de nós ligarmos o sistema 2. O algoritmo é projetado para manter-nos engajados, não para nos informar, mas para nos mantermos ligados ali, engajados e responsivos. Você vai estar ali lendo e respondendo, dando clique e respondendo. Às vezes até para você dar um pouco de autoridade para a pessoa, porque você gosta dela. E o que engaja são emoções fortes, não a racionalidade, afirma esse doutor Fabiano de Abreu. Psicologia do viés de conformação e também a ansiedade. Para a psicologia, o fenômeno é alimentado por vieses cognitivos. O principal deles é o viés da confirmação, a tendência de buscarmos, interpretarmos e darmos mais crédito a informações que confirmam nossas crenças já pré-existentes. É quando você já mergulhou numa bolha, ali vários creem como você, e o viés da confirmação é a tendência de você buscar interpretar alguma coisa de acordo com aquele pensamento que já está cristalizado, que é uma crença. Fugiu daquilo e parece que é mentira. Então você não ligou o sistema 2 para avaliar se dentro da sua bolha tem alguém falando uma besteira que você não concorda, né? Em um mundo onde algoritmos nos mostram exatamente aquilo que nós queremos ver, as chamadas bolhas ou chamados echo chambers, que são as câmeras de eco, né? Eco dos nossos pensamentos ou dos nossos posicionamentos, esse viés é amplificado ao extremo. Uma explicaçãozinha aqui que o cientista lá deixou. Vieses cognitivos são tendências sistemáticas e previsíveis do pensamento que distorcem a nossa capacidade de perceber, julgar e tomar decisões de forma objetiva. Através desses vieses, nós agimos através de atalhos mentais para processar informações muito rapidamente. Embora sejam mecanismos automáticos e naturais do cérebro para lidar com complexidade, eles frequentemente nos levam a conclusões enviesadas, irracionais, até mesmo erros clássicos. A psicóloga Maria Homem, autora do livro No Limite, associa esse consumo desenfreado e as relações superficiais a um estado de ansiedade generalizado. A compulsão por consumir e descartar, seja um produto ou mesmo até uma pessoa, é um sintoma de um mal-estar contemporâneo. É uma tendência de preencher um vazio existencial com objetos e conexões de uso rápido que não demandam profundidade ou compromisso. Ela analisa a sociologia de um indivíduo líquido, transformado em algo líquido e pastoso. O sociólogo Zygmunt Bauman, com a sua teoria da modernidade líquida, parece ter previsto esta era. Para Bauman, os laços sociais tornam-se líquidos, frágeis, provisórios. Relacionamentos são tratados como conexões que podem ser desconectadas sem grandes traumas, assim como se troca um aparelho celular ou uma roupa. Nesse contexto, a ética também se liquefaz. Ela fica-se muito elástica. Mentir ou desaparecer, o chamado ghosting, não é visto como uma falha de caráter grave. É visto como uma opção, né? Uma opção pragmática em um mundo de conexões descartáveis. Eu não gostei daquilo, né? Eu tenho que ver o meu lado. Tem que ver eu primeiro. Aí entra todas aquelas definições idiotas de que
eu estou me vendo, construindo a minha história, porcaria nenhuma. O ensaísta Yuval Noah Harari adiciona uma outra camada, argumentando que humanos sempre viveram de realidades fictícias. Olha só, os humanos sempre viveram de realidades fictícias. Quem são as realidades fictícias? As nações, o dinheiro, as religiões. Mas como que são realidades fictícias? Porque é uma coisa intersubjetiva. Nós todos concordamos que somos brasileiros dentro do limite, desse limite geográfico que foi definido por alguém. Tudo bem, isso é legal, isso é bacana. Quantas regiões tem aqui, quantas diferenças tem aqui, inclusive de língua, da nossa própria forma de falar? Inúmeras, mas intersubjetivamente nós somos uma mesma nação. Nós acreditamos nisso, isso não é ruim, tá? Mas nós acreditamos. Então a gente tem uma tendência a criar uma realidade que não existe propriamente. Não existe um objeto chamado Brasil. Os limites do Brasil são definidos por coordenadas dentro de uma geografia estabelecida de nós com outros países, ou com o oceano, não necessariamente definida, mas ali acaba, né? A nossa terra, vamos dizer assim, nós ainda temos 200 milhas para dentro do oceano, como sendo terra nossa, alguma coisa assim, mas isso tudo é definido intersubjetivamente. O dinheiro, você pega uma nota de 100 reais, eu acredito que ela vale, você acredita que ela vale, eu consigo te dar, em troca daquela nota, um objeto de valor. E você aceita, pagando com aquela nota, e eu aceito, recebendo com aquela nota. Isso é intersubjetividade. É uma coisa fictícia, esse dinheiro não existe. É porque nós dissemos, o Bitcoin é fictício. Ele pega essa ideia de que você, subjetivamente, concorda que aquilo ali tem valor, você investe naquilo, o outro investe também, quem não conhece perde dinheiro, quem conhece ganha, e você transfere rios de dinheiro para ele. Pode ganhar ou pode perder, se você entender um pouquinho. Mas é intersubjetivo. Mas onde que está a liberdade do Bitcoin? Bitcoin é mais digital. Onde que está a liberdade? Está na ausência de regras de bancos centrais, de governos. Ganhou-se liberdade de se caminhar com riqueza sem que essa riqueza esteja associada a objetos. Quer dizer, é uma coisa puramente fictícia. Um dinheiro digital sem regras, não baseado em qualquer tipo de riqueza, que não remunera coisíssima nenhuma, mas que você acredita. O homem é mestre dessas realidades fictícias. As religiões. Quantas pessoas não são capazes de acreditar no fim do mundo que um doido ali fala no meio da rua? E a crença é tão forte que o dia do fim do mundo não aconteceu, ele fala assim, foi porque nós rezamos, Deus nos deu mais uma oportunidade, aí confirma mais ainda a autoridade dele, que chamou você para rezar para o fim do mundo não acontecer, e você conseguiu através dele, e ele que é o grande. E tem uma pá de gente que acredita. As religiões estabelecidas que falam de céu e inferno, as religiões que falam do pecado de Eva, mas está escrito. Está escrito, mas aqui quem escreveu? Aquilo é uma alegoria, por que aquilo é fato? Como é que a humanidade cresceu a partir de um homem e de uma mulher? Toda essa humanidade aqui de 8 bilhões de pessoas. Aquilo é uma alegoria. Representam fatos espirituais, verdadeiros ou não, mas, em princípio, se crê naquilo e se crê nos dogmas. Então, o Yuval Noah Harari ele foi muito feliz quando ele disse que os homens sempre viveram em realidades fictícias. Nós hoje estamos vivendo dentro da web uma realidade virtual, que ela é real, mas é uma realidade virtual e que é fictícia em vários aspectos, mas a gente acredita. Então, quer dizer, ela deveria ter apenas um caminho de nos trazer conexão, mas essa conexão deveria ter o valor que tem hoje, ela não deveria substituir a nossa realidade factual. Mas a internet acelerou e multiplicou a criação dessas realidades, muitas vezes conflitantes, desprovidas de qualquer base factual, levando a uma fragmentação social perigosa. Conclusão. É possível um antídoto? Olha, o ensaísta... Desculpa, reli o parágrafo anterior. A era do delírio não é um acidente, nós já dissemos isso na primeira conclusão, vamos tornar a falar. Não é um acidente, ela é uma consequência direta da colisão entre biologia humana ancestral, por isso que eu disse para vocês que era um outro enfoque, e um ambiente digital hiperestimulante e mal regulado.
porque a gente não se debruçou para fazer leis regulatórias. Porque esse negócio de expressão, liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de falar besteira e fazer os outros acreditar para os desavisados e causar prejuízo é outro, isso chama-se crime. Então, isso é o produto previsível de cérebros com atalhos cognitivos e imersos em máquinas de atenção e economias de dados. O caminho de volta não será nem moralismo nem nostalgia. Será, como disse o outro lá, alfabetização cognitiva, midiática, designs que não sejam predatórios, etc, etc. Entre o impulso e o clique cabe uma respiração crítica, que o outro também disse. É urgente reinvestir no pensamento crítico, na disciplina fundamental, ensinando desde cedo a questionar fontes, reconhecer vieses, estudar para isso se for preciso, tolerar a ambiguidade e a diversidade e percebê-la emergir, porque o mundo é feito de diferenças. A única coisa constante no mundo é a mudança. E você olhando várias pessoas, você vê a mudança em si. São pessoas diferentes, de momentos de vida diferentes, sentimentos diferentes, fisionomias diferentes, etnias diferentes, tudo diferente, mas iguais em valor e oportunidades que deveria ter. Requer um esforço individual de desaceleração, pausar antes de compartilhar, pesquisar antes de comprar, refletir antes de concluir e de responder. E, acima de tudo, exige coragem de ocasionalmente desconectar-se desse delírio coletivo, percebê-lo para reconectar-se com a complexidade real e, por vezes, incômoda de nossa realidade do mundo offline. Bom, gente, acabou que ficou grande, né? Mas eu espero que você tenha gostado e passe esse programa para frente, deixe seu like, deixe seu comentário. Não é a primeira vez que nós tratamos de assuntos similares, só que hoje nós fizemos um enfoque diferente e nós chamamos, como tem alguns chamando aí, de a Era do Delírio. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.